Muito bem, estamos de volta aqui batendo papo com a doutora Camila Campos, médica endocrinologista. Vamos entrar numa outra parte interessante, porque lá na clínica, na ecoclínica, a gente faz muitos exames de gestantes. E elas sempre chegam lá, doutor, eu estou diabética. Eu não era diabética, mas agora estou esperando o neném e fiquei diabética. E aí? Vou perguntar para ti, doutor. O que é diabetes gestacional da gravidez? O que é essa diabetes? Por que ocorre isso? Então, diabetes gestacional é qualquer alteração de glicemia que é detectada durante a gravidez. Então, é justamente o que o senhor falou da sua paciente, né? Eu não era diabética e agora que eu estou grávida, eu descobri um diabetes. Se a gente faz esse diagnóstico ainda em consulta pré-natal, se a gente diagnostica isso antes da gestação, seria um diabetes pré-gestacional, né? Mas se a gente detecta essa hiperglicemia durante a gestação, aí a gente classifica essa paciente como uma diabética gestacional. E muito semelhante ao paciente diabético tipo 2, está relacionado ao ganho de peso importante na gestação, né? Então, que aumenta o risco dessa paciente. Então, tanto a obesidade pré-gestacional quanto o ganho de peso importante durante a gestação é o principal fator de risco para essa mulher, para essa gestante desenvolver diabetes. Acabou a gestação, acaba diabetes ou em alguns pacientes pode continuar diabético? Alguns pacientes vão persistir com diabetes mesmo após a gestação e mesmo naquelas pacientes que tiveram resolução do diabetes após a gestação, então que a glicemia melhorou após a gestação, são pacientes de maior risco a desenvolver diabetes tipo 2 no futuro. Então, elas não podem achar que pelo término da gestação elas estão tranquilas. Elas têm que fazer um acompanhamento porque a gente tem maior incidência de diabetes tipo 2 nessa mulher que teve diabetes gestacional. Então, não é tranquilidade. Alguma gestante que estão nos assistindo pode perguntar: tem risco para o bebê, para o nenenzinho que está ali desenvolvendo dentro do útero? Tem risco para o bebê, tem risco para a mãe, né? Então, quando a gente desenvolve hiperglicemia, o aumento da glicose nas fases iniciais da gravidez, né? Lá naquela fase de formação desse bebê, e essa paciente ela vai ter um risco de má formação fetal, né? Então, quando a gente tem hiperglicemia numa fase inicial da gestação, a gente aumenta o risco de má formações fetais nesse feto. Agora, quando a hiperglicemia ela vem mais tardiamente, né, já não é naquela fase inicial, quando a gente adquire esse diabetes, já numa fase mais avançada da gestação, a gente aumenta o risco desse crescimento fetal exagerado. Então, você deve ver uns bebês grandes por lá, né? A gente chama de macrosomia. Aumenta o risco de óbito intraútero, né? Então, diabetes gestacional está relacionado a óbito fetal, mas o que a gente conhece mais, o que as pacientes vão ter mais medo é esse aumento do peso, do tamanho do bebê, né? Isso dificulta parto, né? Dificulta parto natural, né? Dificulta tanto cesárea, e isso acaba agregando um risco tanto para o feto quanto para a mãe. E o tratamento dessas pacientes? Qual é a orientação que você poderia nos dar neste momento? A maior parte dos diabetes gestacionais vão ser controlados apenas com dieta. Então, essa mãe vai ter que procurar um auxílio de uma nutricionista e vai ter que deixar essa alimentação extremamente regrada durante a gestação. Naquelas pacientes que dieta não for suficiente, a gente pode fazer hoje tratamento farmacológico. Então, metformina já é liberado hoje para a gente tratar uma gestante. Ótimo. Mas, classicamente, o tratamento vai ser feito com insulina,
né? Então a gente vai acabar insulinizando essa paciente para diminuir os riscos de complicações maternas e fetais. As metas glicêmicas, quanto maior é esse bebê, quanto maior esse crescimento fetal, mais justo é a meta de tratamento dessa paciente. Então é um momento de grande responsabilidade do ginecologista assistente, da nutricionista, do endocrinologista, mas da mãe, né? A gente vai ensinar essa gestante a trilhar um caminho e ela vai precisar ter muita responsabilidade nesse momento para diminuir os riscos do diabetes gestacional. Muito bem. Doutora Camila, nós sabemos que além disso, outros tipos de diabetes podem ocorrer. Algumas drogas podem induzir diabetes. Que drogas são essas? Bom, a gente tem alguns outros tipos de diabetes. A gente pode ter diabetes de causa genética, os monogênicos, os MODs, e a gente pode sim ter diabetes induzido por medicações. Classicamente, corticoide, né? Eu acho que na rotina, né, do dia a dia do paciente, o corticoide ainda é a medicação que mais altera o nosso controle glicêmico. A gente pode ter diabetes induzido por corticoide e eu posso ter uma piora do controle glicêmico de um paciente previamente diabético no momento que ele começa a usar uma prednisona, uma hidrocortisona, alguma coisa do gênero. O contraceptivo pode causar também diabetes ou não? Não, a gente hoje não tem nada comprovado em termos de anticoncepcional levando a diabetes. Sim. Né? Eu acho que da prática diária dessas medicações, porque a gente tem algumas medicações como os imunobiológicos, alguns quimioterápicos, que podem levar ao aparecimento do diabetes, mas que não são medicações que você, telespectador, que você, paciente, usa no seu dia a dia. Eu acho que uma medicação que você tem que estar mais alerta, que pode gerar diabetes, ainda é corticoide, no dia a dia, né, do paciente no geral. Existe alguma forma de doença, outras doenças, que além dessas que nós falamos, autoimune, por resistência à insulina, que pode levar a diabetes? Existe, né? Então a gente pode ter algumas doenças endócrinas mesmo, como síndrome de Cushing, como acromegalia, né? São doenças que levam a um desequilíbrio desses hormônios e acabam aumentando a nossa glicemia, né? Então, existe a própria obesidade gerando diabetes tipo 2, então a gente tem sim risco de diabetes também na vigência de outras doenças. Nós voltando um pouquinho para o diabetes tipo 2, na tua experiência, a faixa etária mais acometida qual é? O tipo 2. Bom, o paciente diabético tipo 2, ele tem que ter ciência que ele abriu o quadro de hiperglicemia, a grande maioria vai vir com diagnóstico de diabetes na faixa dos 50 anos, né? Mas esse paciente ele tem que ter noção que esse diabetes ele começou lá atrás, né? Então ele começou com uma resistência à ação da insulina, uns 10 anos antes, 5 a 10 anos, ele vem cozinhando esse diabetes até que ele abre o quadro de hiperglicemia. Então você acaba diagnosticando o diabetes quando ele tem os seus 45, 50 anos, mas o início da doença ele veio mais cedo, né? Ele veio naquela fase do pré-diabetes que o paciente não cuidou e acabou evoluindo. Aí que corre o risco também, né? Porque lesões vão ocorrendo, né, nos órgãos. Exatamente. Quanto maior o tempo de diabetes e quanto pior o controle glicêmico desse paciente, maior risco de complicações associadas ao diabetes. O sexo, a incidência é igual para o homem e para a mulher? Diabetes? No diabetes tipo 1, tipo 2, a gente tem uma maior predominância em sexo feminino em relação ao sexo masculino. Não é igual essa incidência. É discretamente maior, mas não chega a ser igual. Isso. E no tipo 1 também é a mesma coisa. Na verdade, seria mais ou menos igual entre os sexos, né? Porque daí a gente está falando de uma doença autoimune. Bem,
Doutora Camila, nós estamos chegando no final do nosso programa. Eu creio que foi um dos bons programas que nós apresentamos aqui na TV Tubá. Para encerrar o programa, as suas considerações finais, e antes de mais nada eu quero agradecer a tua presença e colocar sempre à disposição aqui a TV Tubá. Muito obrigado. Mas eu vou colocar tuas considerações finais e um conselho para os nossos telespectadores sobre diabetes. Bom, eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui esclarecendo um pouco sobre diabetes. Eu acho que o que tem que chamar a atenção dos nossos telespectadores, dos nossos pacientes, é que o diabetes ele tem aumentado a sua incidência de maneira alarmante nos últimos anos. E diferente do diabetes tipo 1, que a gente não tem um mecanismo de prevenção eficaz, o diabetes tipo 2 a gente tem, que é controlar a rotina, controlar a alimentação, atividade física, peso. Você consegue prevenir essa doença se você mantém os teus hábitos de vida regulares. Então, trabalhe um pouquinho nessa prevenção, né? Tenha um cuidado com a alimentação, tente fazer atividade física, que você vai estar aí prevenindo uma doença que é uma doença devastadora. Muito bem, muito obrigado.